Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 10 de dezembro, agora na Espanha, 11 horas e 11 minutos do Brasil, 7 e 11 da manhã, depois dessa chocante eliminação do Brasil pela Croácia. Já já eu vou falar disso. Bem, aqui no gráfico semanal a BTC segue desenhando um candle comprador, lembrando que esse candle aqui, o desenho dele, a plotagem termina agora na VWAP, na virada da VWAP de domingo para segunda, ou seja, é muitíssimo provável que a gente conclua o desenho desse candle aqui com esse formato comprador, com esse corpo real comprador e startando aqui mais um candle comprador, cujo desenho vai começar agora segunda-feira. Na nossa banda de VWAP mensal, a gente desenhou um corpo real de candle aqui no diário inteiro para cima da VWAP mensal, que foi superada. Então a gente segue o nosso script aqui em direção ao patamar da VWAP do mês 11, entre 18.200 e 18.300. O diário tá bonito, deixa eu expandir aqui para a gente ver. Basicamente, a gente migrou para a banda superior do canal de Keltner. Na projeção, a nebulosidade avermelhada está estreitando bastante, até com uma certa rapidez. Já já isso aqui pode virar uma bela nebulosidade esverdeada na projeção. A gente está transitando pela banda superior do canal de Keltner, que está com as três linhas levemente emborcadas para cima. Então, o nosso próximo alvo é o centro gravitacional da nuvem, ali naquele patamar de 18.300, que é onde está a VWAP do mês 11 e que coincide aqui, ó, com a base dessa camada congestional, que foi um poderosíssimo suporte não passado, não muito distante, e agora vai representar uma impactante resistência. Então, quando a gente bater aqui no centro gravitacional, é bem provável que a gente desenhe aqui uma subfigura triangular para aí sim poder avançar em direção a esses cumes aqui na altura de 21.700, 21.600. Mas isso fica para uma análise a posteriori. E no intraday, deixa eu botar aqui a BTC no intraday, vocês vejam que está dando bons trades hoje. A BTC basicamente bate na upper, volta para VWAP, bate na lower, volta para VWAP, bate na upper, volta para VWAP. Ontem todos os sinais fecharam rapidamente, inclusive antes do início da partida Brasil e Croácia, ou seja, os assinantes viram a partida com lucro no bolso. E na seara fática, o Michael Saylor, o fundador e presidente executivo da gigante MicroStrategy, uma gigante do mercado financeiro tradicional, e o Michael Saylor é um bitcoinist inveterado. Ele disse que foi diabólica a complacência e a negligência da SEC, da CVM norte-americana, em relação ao token FTT emitido pela FTX. Segundo ele, todos sabiam que o token era tratado como um security dentro e fora do mundo cripto. Ele disse que a Alameda Research, o braço de investimentos da FTX, usava os recursos dos clientes para garantir operações com o token FTT, emprestando recursos a terceiros, ou seja, a Alameda usava os recursos dos clientes para sustentar o preço do FTT e emprestá-lo para outros projetos e empreendimentos. Com isso, permitia-se que a empresa, no caso a Alameda, contraísse mais fundos e transferisse dinheiro para outras empresas com participações de Sam Bankman-Fried. Ou seja, eles usavam recursos de terceiros, no caso dos clientes, para alavancar o FTT e depois emprestar para outros projetos, numa clara utilização do token FTT como security. E a SEC não fazia nada, talvez em virtude dessa quantidade brutal de doações ultimadas pelo Sam Bankman-Fried. E os mineradores de cripto russos seguem aumentando os gastos com placas de mineração ASIC. A energia na Rússia está muito barata e a Rússia está se transformando num grande polo de mineração cripto, principalmente de BTC. Eu avisei aqui no canal, antes mesmo de começar essa crise, essa guerra, a invasão russa sobre a Ucrânia, que se isso eclodisse, com certeza a Rússia, em virtude dos embargos ao gás natural e petróleo russo, eles iam se transformar num polo de mineração e é isso que está acontecendo. Isso, na verdade, é injeção de liquidez na rede. Quando você aumenta o hash rate e o poder de força computacional instalada na rede, principalmente na rede BTC, você aumenta a liquidez da rede
E o Nubank, um gigante bancário brasileiro, tá de olho na tokenização e no Pix internacional. É o novo normal, o setor bancário migrando para as blockchains, e o clima ártico finalmente atinge a Europa, que verá testados os seus suprimentos de energia. Vamos ver como a Alemanha e a Europa anglo-saxônica, de um modo geral, vai lidar com esse frio brutal. As temperaturas caíram muito aqui na Europa. No sul da Espanha, aqui eu não sinto tanto Aqui a gente está sujeito a um clima saariano, vamos colocar assim, mas acima ali da França para cima, o frio chegou forte. Vamos ver como a Europa anglo-saxônica vai lidar e ver testados os seus suprimentos de energia. Agora, oficialmente, Sam Bankman-Fried, o da FTX, está indiciado por fraude. Promotores norte-americanos lançam bases para um possível caso de fraude contra Sam Bankman-Fried e outros envolvidos, a Caroline Ellison, da Alameda, já que fundos mantidos pela operadora cripto se moveram para fora dos Estados Unidos, mesmo depois de saberem que a empresa estava colapsada e falida. Ou seja, ele fica dando um monte de entrevista, falando um monte de bobagem, e agora promotores têm elementos para eventualmente colocar o Sam Bankman-Fried na cadeia. E na capa do New York Times, a derrota chocante do Brasil, e que acaba se despedindo da Copa do Mundo de 2022. No tempo regulamentar, Brasil e Croácia ficaram no 0-0, na prorrogação ficaram no 1-1, nos pênaltis o Brasil perdeu 2 pênaltis, Rodrigo bateu e acabou vendo a sua bola defendida pelo monstro gigante goleiro da Croácia, o Livakovic, e Marquinhos acertou a trave. Com isso o Brasil volta para casa sem o caneco, mas enfim, faz parte, o futebol é assim. A BTC segue resiliente, transitando na banda superior do canal de Keltner. Agora a gente vai buscar o centro gravitacional da nuvem. Fatalmente a gente vai acertar 18.300, 18.200. Aqui a gente vai encarar esse antigo suporte que vai se transformar numa belíssima resistência. A gente deve formar uma figura triangular para depois explodir em direção a esses cumes aqui que estão na memória do mercado, porque impuseram essa corretiva e essa mega corretiva aqui. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA XRP Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.